Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado e hoje, dia 1º de novembro, quarta-feira, a famosa super quarta, né? Que nós temos hoje decisão da política monetária lá nos Estados Unidos, decisão da política monetária aqui no nosso Brasil, que aí já deve vir aí a questão de corte, né, de 50 base points, que já foi contratado, né, já foi divulgado na última reunião. Então, provavelmente vai manter, né? Então, a expectativa é que venha esse corte de 50 base points. E nós temos lá nos Estados Unidos uma probabilidade de uma manutenção na taxa de juros. Tudo isso já é sabido, né? Já é esperado pelo mercado. Mas todo mundo vai ficar de olho no discurso de cada presidente de Banco Central. Falou? Bom, antes de mais nada, antes da gente começar aqui, eu vou me apresentar para você que está chegando agora. Quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimentos e sócio do escritório Cashwise. Se você ainda não tem conta na XP, aqui na descrição do vídeo tem o link de abertura de conta, não paga nada, você não paga taxa de manutenção. Assim que aparecer na minha base de dados, eu vou entrar em contato com você para a gente poder trocar uma ideia, conversar para entender o seu momento de vida, o seu perfil de investidor e os seus objetivos patrimoniais, se é construção ou proteção patrimonial, beleza? Depois disso tudo entendido, vamos traçar a melhor estratégia e depois somente acompanhar para ver se a gente vai precisar mudar ou não a estratégia mediante os ciclos econômicos que virão pela frente. Certo? Chegando aqui agora no canal, não deixe de se inscrever, ativar o sininho de notificação, dar aquele like e compartilhar esse vídeo com a maioria dos seus amigos, né? Para você fazer isso, você precisa assistir o vídeo logado no YouTube, né? Você provavelmente tem uma conta do Gmail, então é só logar aí no seu YouTube, deixar logado, assistir, que aí você consegue dar o like que vai aparecer aqui para mim, beleza? Isso me ajuda bastante, me ajuda a impulsionar cada vez mais esse Morning Call, que é com fatos e dados sem viés, beleza? Todos os ativos que eu mencionar aqui não tem nenhum tipo de recomendação de compra e nem de venda, são meramente educacionais. A gente vai fazer estudos aqui e vamos olhar basicamente fatos e dados. Beleza? Eu não estou dando nenhum tipo de recomendação de compra. Sugiro que você entre em contato com o seu assessor de investimentos ou a pessoa que cuida da sua carteira. Caso não tenha, pode me procurar aqui. Tem também minha rede social, Instagram, que a gente troca uma ideia bem bacana por lá, sem problema algum. E não está conseguindo ter aquele resultado na sua carteira, me busca também, que a gente faz uma análise. Não vou cobrar nada, não tem nada de taxa. Ah, vai me cobrar pela reunião? Não. Estou insatisfeito com a minha carteira, Vini. Você pode fazer uma revisão dela? Você pode analisar ela para mim? Posso sim. A gente marca uma reunião, eu reviso a sua carteira sem problema algum, tá bom? Bom, agora vamos aqui para o vídeo, vamos entender o que está acontecendo no mundo, porque todo mundo vai ficar de olho na decisão do Powell, né? Mas, porém, mais do que as atenções se voltando para a decisão, as atenções se voltam para o discurso, né? Porque muita coisa aconteceu no mundo. Então, nós tivemos aí problemas com guerra, conflito lá no Oriente Médio, né? Israel e Hamas, Hamas e Israel, enfim. Ou seja, tem um conflito lá que poderia se alastrar, esse conflito se alastrando poderia gerar um problema muito grande na questão do petróleo, poderíamos ter uma crise aí no petróleo, e essa crise no petróleo poderia gerar muita inflação, né? O que acabaria trazendo problemas para os bancos centrais enfrentarem aí, né? Tanto o Banco Central norte-americano quanto o Banco Central europeu, beleza? Esse é um dos pontos que está acontecendo. Um outro fator é o problema fiscal lá nos Estados Unidos. Tem a questão também da eleição da Câmara lá nos Estados Unidos. Enfim, tem bastante coisa acontecendo que pode fazer com que o Fed venha mudar as suas decisões, certo? Nós tivemos com isso o rendimento dos treasuries subindo. Isso afetou bastante todos os membros do Fed, os membros votantes, mencionaram que se os treasuries continuar com rendimento alto, isso poderia tirar a pressão do Banco Central, né, do Fed, em ter que subir taxa, porém as taxas podem ficar altas por mais tempo. Então, muita gente está preocupada com essa questão, porque mediante a decisão do Fed, isso vai mexer pode mexer na curva de juros do mundo todo e, consequentemente, nos ativos de renda variável, tá bom? Bom, olhando a Ásia e a Oceania, fechou majoritariamente no campo positivo, né? Agora, Hong Kong, né, e China sofreram um pouco mais depois da leitura do PMI Caixin, né, industrial lá na China. Nós tivemos ali uma série de balanços estão
positivos, começaram a vir mais positivos. Isso, beleza, jogou um pouco mais para cima. A sessão hoje asiática foi muito influenciada pela sessão anterior, americana, né, que é onde as bolsas acabaram subindo mais. Isso foi bem positivo. Porém, a leitura do PMI Caixin na China veio igualzinho o que veio no PMI oficial, né? Nós temos lá duas leituras de PMI. Muita gente acaba falando assim, não dá para confiar, né, nos dados que a China divulga e tal. Então, nós temos dois PMIs ali. Nós temos o PMI oficial lá da China, né, que é feito pelos órgãos lá dos chineses, e nós temos o PMI Caixin, né, que é um PMI de uma leitura privada, né. Então, é uma segunda leitura que é feita. E veio exatamente igual, né, 49,5. Então, isso acabou pesando nas bolsas de Hong Kong e acabou pesando também na bolsa de Xangai, beleza? Bom, todo mundo olhando ali para o Fed, nós olhamos hoje ali futuros europeus, os índices europeus majoritariamente no campo positivo, né? Então temos aí todo mundo de olho tanto na decisão do Fed e amanhã tem a decisão do Banco Central do Reino Unido, né? O BOE. O BOE vai decidir também sua política monetária e todo mundo vai ficar de olho nos comentários. Ali é que está a cereja. Não é somente a questão da decisão da política monetária, tá bom? Da taxa de juros. Isso a galera já basicamente sabe qual vai ser a decisão. Se vier acima do que a galera está esperando, aí a gente pode ver movimentações mais bruscas, né, para baixo de bolsa. Está subindo a taxa de juros. Todo mundo está aguardando ali um Fed mantendo a sua taxa de juros e permanecendo ela alta por mais tempo. Agora, por quanto tempo ninguém sabe ainda. Então, os analistas estão malucos com essas questões. Beleza? Olhando os futuros americanos tendenciando aí uma abertura negativa, né? Ali numa correção, frente ao que nós já tivemos ontem, né? Se preparando para essa decisão do Federal Reserve, né? Então, o que vai trazer o Jerome Powell? Nós tivemos aí uma série de alguns balanços que saíram e essas incertezas, né, em relação ao rendimento, né, dos treasuries americanos, que é uma incerteza fiscal, na verdade, que acaba trazendo e, como eu posso dizer, está impactando nessa alta dos treasuries, né? Se a gente pegar aqui, ó, vou trazer para vocês novamente, a gente já voltou com os treasuries ali para casa dos 4,90, então isso acaba pesando bastante, né? Quando nós estávamos com treasuries aqui, ó, abaixo, tinha aí o S&P ainda, né, em alta, né, sem essa correção. Nós tínhamos também o Ibovão da Massa também subindo. Quando os treasuries estavam aqui embaixo, ó, embaixo em maio, junho, julho, né, começou aqui, ó, treasury subir e as bolsas começaram a se inclinar, a corrigir um pouco mais, né? Então vamos aguardar o que vai trazer de fato agora essa leitura, né? O que o Powell está olhando e que a gente está deixando de olhar, beleza? Bom, olhando aqui os treasuries 4,90, então está dando uma recuada, então o Tesouro Americano está neutro, vamos botar dessa forma, está neutro. O índice dólar também ainda está com uma leve alta, mas também não está tão forte assim, né? Nós temos ali o índice dólar caminhando aí para uma alta de 0,20%, chegando ali nos 0,30, 0,35, já começa a ficar muito mais direcional, né? Mas a gente vê aí que está simplesmente ganhando frente ao euro, né? O euro está cedendo um pouco mais ali frente ao dólar, né? Mas perde frente ao ien e ganha sobre o restante da curva. Ali o franco suíço e o ien japonês estão ganhando frente ao dólar. Olhando para os emergentes, nós temos ali México, né? O peso mexicano, que também está ganhando frente ao dólar. Vamos ver se vai perdurar isso aqui para o nosso Brasilzão. E falando aqui do nosso Brasil, vou botar aqui na telinha para vocês agora, essa cheia de tecnologia. Nós tivemos o nosso Ibovão da Massa aí com 0,54% de alta, fechando aos 113 mil pontos ali, acima dos 100 pontos. Respeitando aqui essa média móvel, né, de 200 períodos, está difícil perder isso aqui, né? Então está segurando bastante. Vamos ver se vai manter essa segurada
Vini, mas tu tá torcendo para perder esses 113 mil pontos? Não, só estou analisando, né? Só estou estudando aqui o comportamento de preço do nosso Ibovão da Massa. Então nós tivemos uma recuperada, né, frente ao que nós tivemos na sessão de terça de segunda-feira, mas isso jogou o nosso Ibovão da Massa, né? Nós tivemos aí um Ibovespa uma baixa em outubro de 2,94, né? Levando o ano aí para 3,11. Nós já tivemos o 11, ó, o ano é muito mais positivo, né? Na casa de 7,90, 8 e pouco, nós já tivemos dias melhores com o nosso Ibovão na Massa. Então, o Ibovespa está basicamente aí levemente positivo no ano, porque está falando de 10 meses basicamente e andou 3,11%. Ah, então investir em renda variável não é muito bom. Não estou falando isso, porque você não compra índice, a não ser que você compre o ETF, que é o BOVA11. Aí você vai andar igualzinho aqui o Ibovão da Massa. Beleza? Bom, olhando o comportamento das ações, nós tivemos a nossa querida Vale com 1,2% de alta. Minério de ferro hoje continua na sua alta, então isso pode perdurar. Nós podemos trazer Vale aí um pouco mais para cima, isso é positivo para a nossa bolsa. Mas nós tivemos aí Petrobras, né, caindo quase que 1%, isso foi ruim. Nós tivemos Prio subindo 2,89%, mas aí com volume bem baixo, né? O volume ontem no Ibovão da Massa foi baixo. Nós tivemos um volume ali na casa de 19 bilhões, né? Então só Vale foi quase que 10% do Ibovespa, né? Volume negociado. Então foi bem interessante para Vale, né? Mas não tão bem interessante para o nosso Ibovão da Massa, porque nós tivemos aí setor financeiro que continuou pesando um pouco mais, né? Tanto Itaú, Bradescão e Banco do Brasil acabaram segurando um pouco mais essa alta do Ibovespa, junto com Petrobras. Se nós tivéssemos aqui Petro subindo mais, né, os bancos também respondendo positivamente, nós poderíamos ter aí um Ibovespa, um cenário diferente, né? Ah, quando é que você vê que mudaria um pouco mais o cenário? Ganhando a região aqui, ó, dos 115 pontos. Ganhando essa região, 115.500, podemos vir buscar aí, ó, aqui esse próximo teto aqui, essa próxima parada dos 117 mil pontos. E começa a mudar um pouco mais. Por que que muda? Muda porque esse fundo aqui, ó, começa a ganhar força, começa a ficar mais respeitado, né? Então isso aqui se tornaria um fundo duplo aqui, né? Nessa região de pontos, respeitando duplo não, né? Triplo já, né? Porque bateu aqui, testou aqui, testou aqui, no diário, né? Olhando para o semanal, nós estamos com um gráfico pior, né? Uma leitura ruim. O diário está um pouco mais bonito, né? Então, tendenciando aí uma perda nesses 112 mil, perdendo esses 112 mil pontos, vai bater aqui nos 109, 110. Então, essa é a preocupação que a galera tem. Beleza? Bom, olhando a nossa doleta, o dólar no semanal, né, continua aí com esse candle de alta, porém, no diário a gente fechou aí negativo com 0,23% aí de queda, né? As tensões que nós tínhamos ontem sobre o fiscal aqui no Brasil ficou até um pouco mais de lado, né? Então foi dia de fechamento de dólar, né? Aqui, fechamento também das posições, muita gente reajustando as suas carteiras. Então, as questões políticas ficaram um pouco mais de lado. Mas nós temos alguns problemas, eita, que vem o seguinte, né? Com a questão da LDO, né, porque agora nós temos ali, Lula já mencionou sobre a meta fiscal, tiveram uma reunião ontem, mas não foi mencionado sobre a meta de inflação, onde o Lula já até antecipou o novo déficit fiscal de 0,25% ou 0,50% do PIB. Isso é muito impactado, né, depois que nós tivemos aí uma jornalista, né, a Vera Rosa, lá do Estadão, numa matéria que ela colocou, o Lula agora fica um pouco mais na mão ali, né, do Centrão, exposto, né, pela avesso, exposto a esse apetite aí do Centrão, né, que agora a cúpula ali está querendo
a 12 vice-presidências da Caixa, Funasa e diretoria do BB, né, e da Petrobras. Para isso, né, nós tivemos ali seguindo essa leitura, para ter um orçamento zero, né, o presidente deveria aí cortar basicamente 54 bilhões de reais para o orçamento de 2024. Só que ano que vem nós temos eleições, né, das prefeituras. Então, isso acaba tirando um pouco mais de dinheiro que seria passado aí para os partidos, né? Então, provavelmente não teremos esse corte, né? E o Lula também já mencionou que não vai cortar nenhum tipo de gasto para 2024. Agora, como essa conta vai fechar, não sabemos. Então, fiquem atentos também, né? Por isso que eu falo sempre em anos eleitorais, tem sempre uma jogadinha ali, outra aqui, certo? Bom, eu ver aqui meu tempo, tá, estamos com tempo. Juros futuros, vamos olhar aqui os juros aqui, depois a gente vai para Prio. Os juros ficou sem uma direção única, né, no decorrer do dia, mas fechou aí recuperando levemente aqui na meiuca da curva, né, mas a mais curta e a mais longa recuaram um pouco mais, né, tiraram um pouco mais desse prêmio de risco que nós tivemos ali durante esses últimos dias. Beleza? Vamos falar aqui de Prio, que Prio tivemos aí alguns balanços, né, saindo. Vou fazer aqui a leitura para vocês. Cadê onde? Eu separei que está lá no Telegram da Cash. Eu coloquei ali uma série de balanços. Saíram, né? Tá o balanço da Porto Belo, Drogasil. O Drogasil teve um lucro líquido de 296 milhões de reais, né? Uma alta de 31%, excelente, né? O EBITDA ajustado aí de 20% aí para cima. Muito bacana aqui. A Prio teve um lucro líquido de 348 milhões de reais no terceiro trimestre, uma alta de 126%. 126%. É Prio, tá demais, né? Bom, o EBIT ajustado subindo aí 121%, uma receita líquida aumentando 120%, né? A Prio é uma das ações que está até na carteira lá do Cashflix, né? Carteira do Cashflix. Tá ali. A galera fez um bom estudo. Tá bem bacana. Bom, olhando aqui no semanal. Semanal Prio continua nessa LTA, né? Continua com uma linha de tendência de alta, né? Então nós temos topos e fundos ascendentes. Tá bem bacana. Ganhando esses R$ 49,00 aqui, ó, pode abrir espaço para outras máximas, né? Nós temos aí na semana o candle fechando basicamente em linha com o fechamento, né, da média móvel de 10 períodos, acima da média móvel de 20 e bem distante da média móvel de 200 períodos. Então, Prio esticando bastante. É uma das queridinhas, né? Muita gente gosta do Prio, né? A nossa Junior Royal. Então, a galera gosta bastante da Prio, certo? Nós tivemos também aqui a Auren Energia, né, registrando um prejuízo líquido de 838 milhões, revertendo o lucro que era de 230 milhões. Né? Então não foi tão bom assim para todo mundo. Vulcabras registrando lucro, 127 milhões, né, alta de 27%, bem interessante. Então, para você que também é sócio da Vulcabras, né, então entra lá no site da RI para você poder entender melhor, né, digerir esses números. Grupo Carrefour, nós tivemos aí o Grupo Carrefour com um lucro líquido ajustado de 212 milhões de reais, né? Uma queda de 17% frente ao mesmo trimestre do ano anterior. O lucro líquido consolidado caiu 59% e o EBITDA ajustado recuando aí 13,4%. Vamos dar uma olhada também aqui no Carrefour para ver como é que tá. Eita. Vamos botar aqui no mensal. Vamos começar a traçar aqui. Traçar de uma forma bem rapidinha aqui. Vini, você não bota certinho na coisa? Gente, é só faixa de preço. Suporte e resistência são faixas de preço. Então não adianta querer botar, não, quero botar certinho aqui, não quero desconsiderar o pavio aqui da vela, as sombras. Não, é faixa de preço. Então não entra nessa preciosismo, beleza?
Bom, no mensal, andou de lado, né, por algum período, algum momento, mas depois perdeu os R$ 12 ali, né, até porque nós tivemos... a gente vê que o Grupo Carrefour ali, né, eles investem bastante em abertura de lojas, então o endividamento acaba subindo, né, isso acaba ficando ruim para a empresa, né? Então, entrar numa linha de tendência, uma tendência clara aqui de baixa, uma tendência bem clara aqui de baixa, nós temos aqui uma LTB, certo? Vamos olhar aqui no semanal, como é que está isso. Também provavelmente está segurando aqui nos R$ 8,33, né, nessa região aqui. Para reverter essa situação, nós tínhamos que ter aí, basicamente, ganhar, ó, essa região aqui dos R$ 10. Mas, na verdade, para reverter isso, tem que ganhar aqui os 12,83. Está distante para raio, né? 45% aí, 44%. Bom, essa aí é o nosso querido Carrefour. Muita gente gosta das varejistas, né? Empresa de consumo. Vamos botar Vivo, né? Vivo também teve seu balanço ali. Telefônica, PVT, 23. Vamos pegar aqui. Telefonia é outro esquema, né? Telefonia, nós temos um lucro líquido aí de 1,4 bilhão, né, no terceiro trimestre. Aí, uma alta de 2,2% frente ao mesmo trimestre do ano anterior. E um aumento no EBITDA aí de 5,5 bi, né, um aumento de 11,7%, né? Receita líquida alcançando aí 13,1 bi, né, uma alta de 7,5%. O lucro líquido está mais baixo, tem que entender depois ali o que consumiu, né, essa receita e esse lucro operacional. O lucro operacional, o EBITDA ali, teve um aumento significativo, né? Mas o líquido não foi tão bom assim. Bom, vamos analisar aqui. Você vê, tem ativos que eu nunca analisei, nunca tive na carteira. Então, vou traçando aqui para vocês. Vivo é um deles. Eu já tive na carteira a TIM, né? Na época que era TIM P3. Na minha época de day trade. Fazia muito day trade nessa época. P3. TIM eu já tive, já analisei bastante. A Vivo nunca tive. Já teve o IBR? Já tive o IBR também. Ótimo. Já tive o IBR também. Olhando aqui para o mensal, Vivo está ainda numa linha de tendência de alta, porém está agora lateralizando um pouco mais. Essa média móvel, cruzando a média móvel de 20 períodos aqui, ó, que está andando basicamente de lado, cruzando ela para cima, pode vir a ganhar força, né? E voltar para essa... Não vou falar que é um canal de alta, né? Vamos botar aí como um canal de alta, porque não está tão bonitinho assim. Mas vamos falar aí que pode vir a voltar para esse canalzinho de alta, né, ganhando os R$ 49, né? Igualzinho Prio, vamos botar assim. Então, ganhando aqui esses R$ 50, pode voltar para o canal de alta e fazer novas máximas, né? Vivo tem muita gente gosta, né, das empresas de telefonia, pagam bons dividendos, né, são empresas bem interessantes. É difícil dar prejuízo. Tem que ser muito mal gerida para isso, certo? Bom, agora vamos aqui para o nosso calendário econômico, para entender o que pode acontecer hoje, como é que a galera vai se comportar, né? Temos tempos ali. Bom, olhando nosso calendário, nós temos juros da hipoteca, né? Toda quarta-feira nós temos aí a leitura dos juros de hipoteca de 30 anos lá nos Estados Unidos. Mercado imobiliário, ele é importante para o crescimento econômico, né? Vou botar assim, tá? Nós temos aqui no nosso Brasil produção industrial. Aqui nós tivemos ontem, né, a leitura do IBGE, esqueci até de falar, veio em linha, né, 7,7 com o que estava esperando. Então, isso é bem positivo. Mostra que o nosso mercado também está bem resiliente, né? Então, desemprego mais baixo do que nós tínhamos no passado, um PIB para cima, Banco Central cortando taxa de juros, nós temos uma inflação mais controlada. Ou seja, num contexto geral, né, tirando o fiscal, não vou botar contexto geral, nesse contexto nós estamos bem na fita, né?
agora falta ajustar o fiscal. Aí, meu irmão, aí estoura o champanhe que é 130 mil pontos. E, não anota isso não. Vamos lá. Produção industrial. Nós temos variação de emprego lá nos Estados Unidos, né, que é o ADP. Hoje nós temos dois indicadores de mercado de trabalho. Nós temos o ADP, que é a variação de emprego norte-americanos, e nós temos aí o relatório JOLTS, né, do JOLTS, aqui, JOLTS, oferta de emprego norte-americana, beleza? Nós temos também o PMI industrial, S&P Global, né, que nós temos lá nos Estados Unidos, e o ISM, né, setor de manufatura. Então, o PMI também aqui, SM, esse aqui é mais importante do que o S&P Global, esse acaba mexendo um pouco mais, né? Vamos entender, a expectativa é que se mantenha em 49. Nós temos depois variação do estoque de petróleo bruto, esse aqui mexe com o setor de petróleo, com o ativo, né? A cotação, nós temos balança comercial aqui no Brasil, às 3 horas da tarde, mas aqui é a cereja do bolo, que é a decisão sobre a política, a taxa de juros do Banco Central norte-americano. Mais importante do que a decisão da taxa de juros é o discurso. Se a gente olhar aqui, vamos pegar aqui a CME, a expectativa é que a taxa de juros ela se mantenha, né? 99%, quase 100%, mantendo aí nesse intervalo de 5,25 5,50, certo? Então, essa é a expectativa que o mercado tem, beleza? Mas mais importante é a conferência, são as perguntas e respostas. Tem muita pergunta que é ruim, mas tem perguntas que são boas, ainda mais ali no início, fica um pouco mais atrativo, né? Bom, e depois nós temos aí a decisão da nossa política monetária, que é o corte de 50 base points, saindo de 12,75 para 12,25. Com isso, os pós-fixados começam a recuar um pouco mais, né? Começa a recuar um pouco mais. Aí a gente está falando assim, DI, né? DI, referencial futuro, ele começa a recuar. Então, quando você olha um pós-fixado, você vê ali o prêmio até subindo um pouco mais. O pessoal pagando aí 109% do CDI, 110%. Vamos analisar, né? Então, quem tem pré-fixado na carteira aí, naqueles 15% ao ano, 14% ao ano, 13,90% ao ano, está bem na fita, certo? Bom, recados dados. Então, muita atenção com o capital de vocês. Lembre-se que você que opera no curto prazo, no day trade, pode ser que a bolsa fique de lado até o momento em que sair a política monetária do Powell. Ali é que vai ter movimentação, o mercado pode tomar uma direção maior, certo? Pode ser que a galera comece a fazer algum tipo de movimentação na carteira, acho difícil, mas pode acontecer, certo? Mas a decisão, né, o dia começa a tomar uma direção maior, é na decisão e nas perguntas ali que o Banco Central, né, o presidente do Banco Central vai responder. E no final do dia nós temos o nosso Copom, que já está basicamente traçado, né, esses 50 base points. Porém, nós temos o discurso do Campos Neto. Mediante o que o Campos Neto mencionar sobre problemas externos, pode ser que isso reflita na sexta-feira, porque quinta-feira a nossa bolsa estará fechada, né? Nós temos o feriado aqui no Brasil. Aí na sexta-feira nós temos o payroll, né? E aí a gente vai ter o ajuste mediante o que sair nos pedidos iniciais de seguro-desemprego na quinta-feira, que nossa bolsa estará fechada. Sexta-feira nós temos payroll, que é o maior indicador do mercado de trabalho norte-americano, e o reflexo das falas do Campos Neto também pode afetar ali a nossa sexta-feira. E sexta-feira, com muita coisa acontecendo no mundo, geralmente a galera busca um pouco mais de proteção. Então, muita atenção com o capital de vocês. Você do longo prazo, não crie pânico, aproveite as oportunidades e leiam os balanços das empresas que vocês têm na carteira, gente. Não lê. Se você está no mercado financeiro, você investe sozinho e não lê, você só fica pegando call ou diquinha aí na internet, você vai se estrepar um dia. Beleza? Bom, recados dados, muita atenção no capital de vocês e até amanhã com mais giros de mercado. Amanhã não, até sexta-feira com mais giros de mercado. Valeu!